Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 8 de fevereiro de 2019. Emma Thompson: sou ateia porque a religião oprime as mulheres. Emma Thompson é boa em tudo o que faz. Ganhou fama como atriz, paixão que lhe rendeu o Oscar com Retorno ao Ar de 1992. Também tem um Oscar como roteirista, por Razão e Sensibilidade 1995, adaptação às telas da obra de Jane Austen. E como ativista, ela nunca se cala. Luta pela igualdade e pela transparência salarial na indústria da qual faz parte. Além disso, assume pessoalmente as causas em que acredita, como demonstra com a adoção de Tindie Agaba, ex-menino soldado de Ruanda. A proximidade com os 60 anos não detém esta londrina, ateia declarada e defensora do Greenpeace, que compareceu à cerimônia de entrega do título de Dama do Império Britânico calçando tênis e cujo último trabalho, um anúncio natalino ao qual emprestou sua voz, foi proibido na televisão na Islândia. O spot conta a história de um pequeno orangotango chamado Rangitan que entra no quarto de uma menina depois de escapar da destruição da floresta causada pelos comerciantes de óleo de palma. Casada com o ator Greg Lewis e mãe de uma filha, Gaia, Thompson estreia agora Batalha de Adonir, baseado no romance de Anne C. Ewan, no qual interpreta uma juíza do Supremo Tribunal Britânico que tem de tomar decisões importantes sobre sua vida e a de um menor. Pergunta: como você é muito julgada como atriz, também é dada a julgar? Resposta: somente quando você se senta no lugar que os juízes ocupam em um tribunal, lá no alto, você percebe como é fácil julgar a partir dessa posição. Como é fácil se sentir acima de todos. P. E como estrela, também é fácil se sentir acima de todos. R. Acho que é fácil e que eu também cometo esses erros. Mas minha família se encarrega de baixar a minha bola. Quando você desfruta de uma posição como a minha, é bom ir de vez em quando comprar leite. E eu faço isso. Tenho certeza de que às vezes sou mandona ou mimada. Mas em casa eu cuido da cozinha, das compras e já limpei o banheiro algumas vezes. Tento ter os pés no chão, mas é claro que sou muito mimada porque tenho uma assistente pessoal sem a qual seria impossível fazer o que faço. P. Apenas neste ano você trabalhou em uma série de televisão Upstart Crow, em um telefilme King Lear, fez vários trabalhos de locução e tem 2 estreias, Johnny English 3.0 e agora Batalha de Adonir. O que você faz quando tem algumas horas livres? R. Eu durmo risos. Diria que vou ao cinema, mas não há mais filmes que duram 2 horas. Tampouco sou muito de assistir televisão, embora tenha visto The Crown de uma vez só. Se eu tiver 2 horas, leio. Gosto de romances históricos como os de Philippa Gregory e do trabalho da grande escritora feminista Rebecca Solnit. P. Sua defesa da igualdade, do feminismo, é muito anterior ao movimento MeToo. As coisas melhoraram um pouco? R. Mudam e não mudam. Acima de tudo e em primeiro lugar sou uma feminista que acredita nos direitos da mulher e na igualdade. E é impossível eu sentir simpatia ou fé em qualquer instituição que sistematicamente oprime as mulheres. Por isso sou ateia. Porque a religião tem uma longa história de opressão à mulher.
O ateísmo surge na Europa na Antiguidade e ganha força a partir do declínio do feudalismo, e do surgimento da civilização humanista durante o Renascimento. Está ligado ao racionalismo e à exaltação da ciência empírica no contexto de uma nova economia, fruto dos interesses da burguesia emergente. Enfatiza o ideal de autonomia da razão e a recusa de explicações de origem sobrenatural. Identifica-se com o iluminismo e o processo de secularização da sociedade e do Estado em oposição ao antigo regime. O ateísmo é o inverso do espiritismo, pois, em sua doutrina nega a existência de Deus. A propagação do ateísmo e do materialismo é preocupante nos dias atuais. Cresce o número de pessoas que declaram-se sem religião. Até os anos 70, elas eram menos de 1% da população. Nos anos 90, 5,1% e atualmente chegam a 7,3%, segundo dados do IBGE. Segundo dados da Enciclopédia Britânica, em 1994 cerca de 240 milhões de pessoas declaravam-se ateístas ativamente contrárias a qualquer religião e mais de 900 milhões diziam-se não religiosas sem nenhum tipo de crença. No livro Obras Póstumas, Allan Kardec esclarece: o materialismo, dizíamos, espalhando-se, como jamais se fez em época nenhuma, apresentando-se como regulador supremo dos destinos morais da humanidade, teve por efeito aterrorizar as massas pelas consequências inevitáveis das suas doutrinas com relação à ordem social. Por isso mesmo, provocou enérgica reação em favor das ideias espiritualistas, que lhe há de provar quão longe ele está de possuir simpatias tão gerais quanto supõe que singularmente se ilude se espera impor um dia suas leis ao mundo. Certamente as crenças espiritualistas do passado não satisfazem a este século, já não estão ao nível intelectual da nossa geração, por muitos pontos, acham-se em contradição com os dados positivos da ciência, deixam o espírito ideias incompatíveis com a necessidade do positivo que predomina na sociedade moderna. Além disso, cometem o erro de se imporem por meio da fé cega e de vetarem no livre exame, daí, sem nenhuma dúvida, o desenvolvimento da incredulidade na maioria das criaturas. E de toda a evidência que, se os homens fossem alimentados desde a infância com teorias de natureza a serem mais tarde confirmadas pela razão, não haveria incrédulos. Quantos, reconduzidos pelo Espiritismo à crença, nos hão dito se sempre nos tivessem apresentado Deus, a alma e a vida futura de maneira racional, jamais houveremos duvidado. Só pelo fato de se dar uma ou falsa aplicação a um princípio, será que se deva rejeitá-lo? Ocorre com as coisas espirituais o que se verifica com a legislação e com todas as instituições sociais, faz-se necessário apropriá-las aos tempos, sob pena de falirem. Mas, em vez de apresentar alguma coisa melhor que o velho espiritualismo, o materialismo preferiu suprimir tudo, o que o dispensava de pesquisar e lhe parecia mais cômodo àqueles a quem a ideia de Deus e do futuro importuna. Que se deveria pensar de um médico que, achando não ser bastante substancioso o regime de um convalescente, lhe prescrevesse não comer absolutamente nada? O que causa espanto na maioria dos materialistas da escola moderna é o princípio de intolerância levado aos últimos limites, quando ao mesmo tempo reclamam incessantemente o direito à circunflexo liberdade de consciência. Neste momento, em certo partido, há um levantar de armas contra as ideias espiritualistas em geral, nas quais, naturalmente, as do espiritismo se acham envolvidas. O que esse partido quer não é um Deus melhor e mais justo, é o Deus matéria, menos embaraçoso, porque não se lhe tem de prestar contas. Ninguém contesta ao mencionado partido o direito de ter sua opinião, de discutir as opiniões contrárias, mas,
o que não se lhe poderia conceder é a pretensão, no mínimo estranha, em homens que se dão como apóstolos da liberdade, de impedirem que os outros creiam a seu modo e discutam as doutrinas de que eles não partilham. Intolerância por intolerância, uma não vale mais do que a outra. Em seu comentário à questão 148 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece que o homem tem instintivamente a convicção de que tudo não se acaba para ele com a vida, tem horror ao nada, é em vão que se obstina contra a ideia da vida futura, e quando chega o momento supremo, são poucos os que não perguntam o que deles vai ser. Porque a ideia de deixar a vida para sempre tem qualquer coisa de pungente. Quem poderia, com efeito, encarar com indiferença uma separação absoluta e eterna de tudo o que ama? Quem poderia ver, sem terror, abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada, pronto a tragar para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças, e ao mesmo tempo dizer qual? Depois de mim, nada, nada, nada mais que o nada, tudo se apagará da memória dos que sobreviverem a mim, dentro em breve nenhum traço haverá de minha passagem pela terra, o bem mesmo que eu fiz será esquecido pelos ingratos a quem servi, e nada para compensar tudo isso, nenhuma perspectiva, a não ser a do meu corpo devorado pelos vermes. Este quadro não tem qualquer coisa de horroroso e de glacial? A religião nos ensina que não pode ser assim, e a razão o confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, nada tem que satisfaça o nosso amor do positivo. E é isso que, para muitos, engendra a dúvida. Está certo que tenhamos uma alma, mas o que é a nossa alma? Tem ela uma forma, alguma aparência? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é o sopro de Deus, outros, que é uma centelha, outros, uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que é que tudo isso nos oferece? Que nos importa ter uma alma, se depois da morte ela se confunde com a imensidade, como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não é para nós o mesmo que o nada. Diz-se ainda que ela é imaterial. Mas uma coisa imaterial não pode ter proporções definidas, e para nós equivale ao nada. A religião nos ensina também que seremos felizes ou desgraçados, segundo o bem ou o mal que tenhamos feito. Mas qual é esse bem que nos espera no seio de Deus? E uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação que a de cantar louvores ao Criador? As chamas do inferno são uma realidade ou apenas um símbolo? A própria Igreja as compreende nesse último sentido, mas, então, que sofrimentos são esses? Onde se encontra o lugar de suplício? Em uma palavra, o que se faz e o que se vê nesse mundo que nos espera a todos. Ninguém costuma se dizer, voltou de lá para nos dar conta do que existe. Isto, porém, é um erro e a missão do Espiritismo é precisamente a de nos esclarecer sobre esse futuro, a de nos fazer, até certo ponto, vê-lo e tocá-lo, não mais pelo raciocínio, mas através dos fatos. Graças às comunicações espíritas, isto não é mais uma presunção, uma probabilidade sobre a qual cada um pinta à vontade, que os poetas embelezam com suas ficções ou enfeitam de imagens alegóricas que nos seduzem.
e a realidade que nos mostra sua face, porque são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm contar a sua situação, dizer-nos o que fazem, permitir-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da sua nova vida, e, por esse meio, nos mostram a sorte inevitável que nos está reservada, segundo os nossos méritos ou os nossos delitos. Há nisso alguma coisa de antirreligioso? Bem pelo contrário, pois os incrédulos a encontram a fé e os tíbios, uma renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é o mais poderoso auxiliar da religião. E se assim acontece é porque Deus o permite, e o permite para reanimar as nossas esperanças vacilantes e nos conduzir ao caminho do bem, pelas perspectivas do futuro. Esta foi a crônica do amanhecer de 8 de fevereiro de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.